Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso achismo calculado e hoje eu queria falar sobre o desenvolvimento humano e por que que o desenvolvimento humano é tão difícil. Na maioria das vezes em que eu me propus a falar para pessoas, para plateias, em palestras sobre desenvolvimento, e que pedi a essas pessoas que me falassem palavras que fossem sinônimas de desenvolvimento, as palavras que apareceram eram sempre palavras positivas. O que, que eu estou chamando de palavras positivas? Palavras que indicavam acréscimo, acréscimo de conhecimento, acréscimo de habilidade, acréscimo de competências e por aí vai. E isso em vários contextos diferentes, empresas, escolas, igrejas, vários meios diferentes. O que me leva, ou me levou a entender, que a gente sempre interpreta desenvolvimento no seu sentido positivo, no seu sentido de acréscimo. E, portanto, convidar uma pessoa a desenvolver-se significaria de convidar essa pessoa a acrescentar a si mesma algumas capacidades, alguns conhecimentos, algumas habilidades e por aí vai. Bom, mas se é assim, por que que desenvolver-se é algo tão complexo e na maioria das vezes tão difícil? E é sobre isso que eu queria falar hoje com você. Até para que você, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, ou se você está se dedicando ao seu próprio programa de desenvolvimento pessoal, você talvez não desanimasse ao constatar que boa parte das iniciativas de incentivo ao desenvolvimento terminam muitas vezes por não obter muito resultado. Então vamos lá, vamos ver se essa reflexão vai te ajudar a compreender qual é a dificuldade envolvida em qualquer tipo de processo de desenvolvimento, seja ele desenvolvimento pessoal ou o trabalho de desenvolvimento de pessoas. Veja, se você olhar um pouquinho mais de perto para a palavra, para o conceito desenvolvimento, desenvolver significa literalmente sair de algum envolvimento. E a figura, a analogia que me parece mais interessante para que você compreenda profundamente sobre o que eu estou falando é a seguinte: há poucos dias atrás, vamos dizer assim, ou a menos de um mês atrás, o Brasil, boa parte do Brasil, passava por uma grande onda de frio. E aí tenho certeza que todos vocês que estão aqui assistindo o vídeo passaram pela situação de terem que acordar cedo, sair da cama muito cedo e com uma temperatura muito baixa. E o que é mais difícil nesse momento é justamente sair do envolvimento com as cobertas, porque você está envolvido ou envolvida pelas cobertas. Está extremamente confortável essa situação, é extremamente confortável estar envolvido por essas cobertas, porque isso te traz a sensação de calor, e você precisa tirar essas cobertas, ou seja, sair do envolvimento dessas cobertas para poder sair da sua cama e se preparar para o seu dia, se alimentar e etc. É justamente disso, ou é justamente com isso que a gente está lidando quando propõe às pessoas algum programa de desenvolvimento, né? E é por isso que desenvolver-se ou trabalhar com o desenvolvimento de pessoas não é algo simples, porque na maioria das vezes toda e qualquer provocação ao desenvolvimento implica justamente que a pessoa, antes de mais nada, saia do envolvimento com formas de ver a vida, com formas de compreender a vida, com formas de se comportar na vida, para que ela possa apreender e aprender outras formas de ver, outras formas de se comportar, outras formas de viver, que estão sendo propostas a ela. E na maioria das vezes, as formas ou as cobertas, vamos colocar metaforicamente, com as quais uma pessoa está envolvida na sua vida, lhe trazem bastante conforto.
mesmo quando aparentemente, para quem está de fora da situação e mesmo às vezes para a própria pessoa envolvida, aquilo parece desconfortável. Como assim, Emílio? Eu explico. Sempre há, quando uma situação é mantida, quando alguém se mantém numa determinada postura na vida, numa determinada perspectiva de entendimento da vida, num determinado padrão de comportamento na vida, é preciso que ali haja algum tipo de ganho para essa pessoa. Nem que seja o ganho da imobilidade, o ganho de não precisar investir energia em alguma mudança, ok? Quantos de nós, muitas vezes, nos habituamos a lugares, nos habituamos a, sei lá, a meios de comunicação, nos habituamos a roupas, não é? E mesmo reconhecendo que essas coisas, ou essas situações às quais nos habituamos não são confortáveis ou não são as melhores possíveis, quando a gente pensa em ter que mover um tanto de coisa ou se mover dentro de uma determinada situação para buscar alguma melhoria, a inércia fala mais alto. Então, voltando aqui, por que que muitas vezes, ou na maioria das vezes, um programa de autodesenvolvimento, um programa que deseja estimular as pessoas a algum tipo de desenvolvimento não é tão simples e não é tão fácil? Porque o envolvimento com as nossas formas de ver o mundo, com as nossas formas de nos comportarmos no mundo, com as nossas formas de trabalhar, de conviver, de comer, de dormir, tudo isso já está há tanto tempo estruturado e nós já estamos de tal maneira cobertos e aconchegados por tudo isso que é preciso uma grande energia, na maioria das vezes, é preciso realmente uma grande energia, uma grande força, um grande estímulo para que a pessoa se disponha a sair debaixo dessas cobertas e buscar alguma perspectiva nova, algum conhecimento novo, alguma mudança comportamental, alguma mudança na sua visão de mundo, nos seus horizontes. Então, se você está investindo ou já investiu em algumas tentativas, alguns programas de desenvolvimento pessoal, começou aquela rotina de treinos e no meio do caminho desistiu, começou um programa de mudança alimentar e no meio do caminho desistiu. Se você propôs a seu esposo, sua esposa, seus filhos uma mudança na forma de convivência, na maneira de ver televisão, não sei, na maneira de estudar, alguma coisa que vocês passarem a fazer juntos e aquilo de repente começa, dá o famoso voo de galinha e daqui a pouco tudo volta ao que era antes, não se sinta assim tão derrotado ou tão derrotada ou tão desanimado. Isso é natural. A força do hábito, e Aristóteles vai falar muito da questão do hábito, a força do hábito, o peso dessas cobertas com as quais a gente vai ao longo da vida se protegendo e se confortando, realmente exerce uma pressão de inércia muito grande. Para a gente sair disso, é preciso paciência, é preciso persistência e é preciso constância. São pequenos esforços repetidos disciplinadamente, cotidianamente, que terminam por vencer essa força da inércia que, na maioria das vezes, nos impede o desenvolvimento. Portanto, desenvolver-se não é necessariamente acrescentarmos conhecimentos, conteúdos, coisas à nossa vida, mas muitas vezes é o contrário. Para que a gente se desenvolva, é preciso retirar coisas da nossa vida,
retirar do nosso arquivo mental crenças que temos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, todo e qualquer movimento de desenvolvimento não aponta para acréscimo, mas aponta para perdas. Essas perdas têm um custo, mas, em geral, os ganhos que nós temos quando nos propomos e realizamos verdadeiros desenvolvimentos conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, em geral, esses ganhos suplantam, superam toda e qualquer perda. Obrigado pela sua atenção. Se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém que está aí lutando num programa de mudança, de desenvolvimento pessoal, ou do seu grupo, da sua empresa, da sua escola, da sua igreja, compartilhe esse vídeo. Talvez escutar isso, talvez ouvir falar sobre isso, possa dar uma animada, possa trazer uma nova luz para essa pessoa e possa ser a energia que ela precisa para permanecer, para insistir nas provocações aos outros e a si mesma para o desenvolvimento. Obrigado.